Ok, pessoal, já de volta. Gente, eu faço cada coisa aqui, eles ficam doidos comigo, né? Ainda mais nesse primeiro programa, na parte da manhã, que para mim é uma coisa nova, né? Eu nunca fiz televisão na parte da manhã. E o programa na parte da manhã tem que ser muito dinâmico, porque senão a gente vai acabar se perdendo. Então, mas nós já sabemos o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos ter o Bandeira, nós vamos ter o Marcelo, nós vamos ter a Paola, que está na rua buscando notícias. A Paola vai entrar sempre nos últimos 15 minutos do programa. Enfim, e os nossos convidados, que eu vou mexer um pouquinho no horário, aliás, não são convidados, são meus parceiros de programa, parceiros e parceiras, né, de programa. E a gente só vai mexer um pouquinho em 15 minutos. Quando começava assim, seria às 18 horas ou às 11 horas, a gente vai botar para um pouquinho mais cedo, uns 10 minutos mais cedo. Enfim, e aí vai ser esse. Agora, o programa Hélio Carracena, ele não segue aquela regra. O que tiver que acontecer aqui durante o programa, a gente vai e faz. Eu estou ao vivo. Sempre foi assim, né? E agora, de repente, há 5 minutos atrás, eu tive aqui uma ideia que eu acho que vai dar certo. Eu falei com vocês, e durante o final de semana também, a gente botou nas redes sociais, que a Bibi Nova, hoje é a Bibi, não é a Bianca, que a Bibi estaria aqui com a gente hoje para a gente bater um papo falando de tudo e de todos. E eu já tinha convidado anteriormente, para os primeiros 15 minutos, seria antes da Bibi, a Tayane, que você já conhece, e a Tayane, ela é uma guerreira, é uma jovem guerreira, sabe tudo de turismo, faz turismo, estuda turismo, está com umas ideias geniais aí, falando sobre feiras e tudo. E aí eu estava aqui, na primeira parte do programa, eu estava aqui imaginando, eu falei, caramba, as duas têm tudo a ver. São mulheres, são guerreiras, e estão querendo o melhor para Teresópolis. Sem falar com uma e com outra, eu vou botar as duas juntas para conversar. Porque eu já conheço as duas, eu sei do que elas são capazes. Bom dia, Tayane. Bom dia, Hélio. Tá funcionando? Tá. Bom dia, Hélio. Bom dia, você que está em casa. Bibi também já está aqui. Bibi? Não, a gente já saiu falando aqui assim uma com a outra assim. Estou apresentando as duas aqui agora, ao vivo, né? Você vai entender o que eu fiz, você vai conhecer essa menina, você vai... Eu tenho certeza que eu vou adorar. Caramba, ela é você, tá? Gostei disso. Na maneira de falar, da maneira... Porque ela é novinha. Hã? Eu ontem, porque ela é novinha. É novinha, né? Me fala um pouquinho do que você quer de turismo para a Bianca, que a gente vai começar a falar disso. Então, eu faço parte de uma rede, né, que é a Rede Brasilidade Solidária, sou turismóloga, formada em turismo pela UERJ. Quando o campus de turismo da UERJ ainda era aqui em Teresópolis, eu estudei aqui, e a gente acredita em um turismo que desenvolva o nosso território, né? Que transforme o território em um território do bem viver, né? E não só um turismo que poucas pessoas se beneficiem, mas a gente quer pensar um turismo pela perspectiva ambiental, social e que desenvolva todos os protagonistas que são envolvidos nesse movimento, né? Hélio, um prazer enorme. Primeiro conhecê-la, né, um pouquinho mais. Oi, Gilberto. Oi, você chamou? Ok. Vamos lá, então. Para mim é um prazer enorme conhecê-la um pouquinho mais. E hoje, como é a Bibi, né, eu tenho muito prazer quando eu ouço falar de turismo, Tayane, porque, para quem não sabe, né, o Hélio já sabe que me conhece de muitos anos, 10 anos da minha vida foram no Hotel Le Canton, do qual eu sou muito grata, comecei menina lá, aprendi tudo com o Dr. João Shoa, né, do qual figura que nos deixou aí tem 3 anos, mas sem dúvida nenhuma eu devo muito à área de turismo, muito à Universidade de Estácio de Sá, muito ao Le Canton, com 22 anos fui gerente de reservas, enfim, né, foi o primeiro desafio da minha vida e eu acho que é por aí, né? Quando a gente fala de turismo, a gente sempre pensa, eu hoje trabalho na área de mobilidade, com transporte público urbano, então a gente pensa numa cidade onde realmente a gente equalize essa questão ambiental, essa questão principalmente do espaço físico das cidades, então a gente privilegia o transporte público nessa questão, então ainda tem tudo a ver comigo. E, principalmente, quando a gente fala de turismo, a gente fala desse trading que é Teresópolis, que eu fico pensando assim, você não pode, hoje, né, e nunca, você não pode ir para uma outra cidade e ouvir falar de Teresópolis de um ponto específico, né? Você tem que ouvir falar do destino. Então, você não vai para o Hotel X ou você não vai para o Hotel Y, você vem para Teresópolis, né?
Então, assim, isso é muito bacana, a gente perceber que tem pessoas novas com esse gás, perceber que a gente precisa estar nas maiores feiras do mundo de turismo, porque a gente tem tudo para estar, a gente tem uma cidade que tem um paraíso verde muito importante, que tem uma condição turística importante no sentido da gastronomia, além de uma localização importante e além de ter vários hotéis, a gente tem... vou fazer aqui merchan, não briga comigo nem o Júnior, mas assim, a gente tem um Relais Château aqui, que é o Rosa dos Ventos, né, que é um dos únicos da categoria nessa região. Acho que nem o Locanda, acho que nem Itaipava tem o Relais Château, acho que só a gente aqui. Então, quando você pensa nisso, você pensa o seguinte, não, a gente tem que privilegiar esse trade, né? A gente tem que privilegiar a Teresópolis. Você não está indo para o Hotel X, você não está indo para o Hotel Y, que é muito comum, mas você começa a privilegiar o destino. Não, eu vou para Teresópolis. Quem abrilhanta o hotel é Teresópolis e não ao contrário. E assim o coletivo sai ganhando, a cidade como um todo sai ganhando, né? Enfim, a gente vai aí, teve audiência pública, Tayane, onde a gente falou de mobilidade urbana e tem absolutamente tudo a ver com turismo, né? Uma cidade que privilegia, de repente, o cara andar de bicicleta, caminhar, andar de transporte público, enfim, ter menos carros nas ruas. Eu acho que isso é fundamental para a gente ter uma cidade inteligente, uma smart city, como falou o promotor. Tayane. Com certeza. Eu concordo com tudo isso que ela falou, porque a gente precisa, antes de falar de turismo, né, de deslocamento de pessoas, de lazer, tudo mais, a gente precisa pensar na sustentabilidade do destino turístico. Antes de ser uma cidade turística, a gente precisa pensar que existem pessoas que moram naquela cidade e o turismo vai ser algo que vai beneficiar essas pessoas que moram ali. Então, o turismo ele é bom, mas ele tem que beneficiar primeiramente quem mora naquela cidade. Então, quando eu falo de sustentabilidade do destino turístico, eu tenho que pensar nas questões relacionadas à mobilidade urbana, que é importantíssimo, a um planejamento urbano também. Direito à moradia é necessário, mas a gente não pode pensar só em levantar prédios, construir prédios. A gente tem que pensar em toda uma infraestrutura para que se levante prédios, né, geração de empregos, enfim, várias outras coisas. À vontade, hein, Tá ótimo, não, eu estou prestando atenção, é isso aí. Que beneficiem várias outras coisas. Nós estamos hoje com uma questão do trânsito na cidade de Teresópolis, que eu considero algo muito grave, e que isso vai impactar, sim, a atividade turística, porque ninguém quer viajar para uma cidade pequena para ter um momento de lazer e ficar preso, por exemplo, dentro de uma São Paulo, ficar parecendo uma São Paulo. A gente não pode esquecer que a gente está na época, a gente ainda está em período pandêmico, então as crianças estão voltando agora para a escola. O que isso ocasiona? Mais trânsito. Então, a gente sabe, se a gente já está com um trânsito assim, muito importante nesse período de pico, né, que a gente chama ali entre 17h30 e 20 horas, você imagina quando voltarem às escolas. Então, quando a gente vem prestigiar realmente um plano diretor, quando a gente vem prestigiar aí um plano de mobilidade urbana, a gente vem com o entendimento de que menos carro na rua, né? Claro que a gente fala, Bibi, mas você trabalha no transporte público, então você privilegia. Não, as cidades mais importantes do mundo, que são as mais procuradas do mundo, privilegiam o transporte público. Mas não é só isso, a mobilidade não vai além disso, vai a pessoa realmente ter possibilidade de se deslocar a pé, precisa privilegiar o pedestre, aquele que vai de bicicleta, enfim, é toda uma questão que a gente pensa numa engrenagem, porque quando a gente fala do turismo, né, e é muito interessante, a gente ainda fala dele como uma questão à parte, uma secretaria à parte. Né? Você sente isso também, Tayane? Sim, sim. E eu defendo muito que a Secretaria de Turismo ela precisa estar articulada com as outras. Ela conversa com todas. Sim. É Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Cultura. Exatamente, ela não é uma secretaria à parte, ela precisa conversar com todas as secretarias. Eu acho que isso é até uma mudança de paradigma, porque isso não é agora, não, isso vem de longas épocas. Apesar que, assim, né, como eu disse a você, eu fiquei 10 anos no turismo, aprendi tudo na minha vida. Toda a base quem me deu foi o turismo, estranhamente falando, né, mas, enfim, foram 10 anos da vida entendendo. E a gente tinha grandes nomes, né? Eu vou aí a Nico Santos, que eu não sei por onde anda, enfim, o Nauro, enfim, pessoas que foram realmente muito relevantes na história do turismo da cidade. E realmente assim, se falava um pouco mais, porque, sem dúvida nenhuma, a interdisciplinaridade dessa pauta é muito grande. Então, não dá para você pensar em construir, por exemplo, um prédio, não dá para você pensar em construir absolutamente uma fábrica que você não vem e fale assim para o turismo, olha, turismo, como é que é essa questão dessa localização aqui? Quais são os meios que a gente pode ter um atrativo?
Por exemplo, né, eu digo, não tem como eu não citar a nossa empresa de ônibus, porque a Dedo de Deus hoje tem o Arla 32, que é super importante, a gente tem ônibus que não poluem o meio ambiente. Enfim, mas todas essas questões são questões que a gente não pode fazer como uma recente empresa de cerveja nacional que colocou, por exemplo, a CBF, como a CBF colocou lá no spot da TV, no comercial, mas não falou onde ficava. Isso, na verdade, é uma articulação que precisa ser macro para o entendimento seguinte: olha, você vai passar Teresópolis Teresópolis na televisão, então vamos entender como é que isso vai ser feito, porque o destino turístico precisa ser privilegiado, além das coisas que estão nele. Então, assim, realmente não pode ser uma questão à parte, precisa ter ali, e sem contar, né, que eu fico pensando, você falou numa coisa que é fundamental, que é o turismo privilegiando as pessoas da cidade. Quando a gente fala isso, a gente precisa entender quantas pessoas estão sendo, profissionalizadas nessa área, né? Então, assim, isso é importante também, porque turismo gera muito emprego, direto e indireto. Hoje eu não sei como é que está a escola de hotelaria, que era uma conquista do município, é uma coisa tão importante, porque os hotéis realmente, a gente, nada contra, eu acho maravilhoso, mas a gente tem mão de obra importante interna e a gente acaba não utilizando e importando profissionais do grande centro, do Rio de Janeiro ou São Paulo, que não tem problema nenhum com isso, mas a gente precisa formar gente boa da terra, que tenha condição de gerir os grandes hotéis, para que a gente tenha realmente possibilidade de ter profissionais que sejam ressaltados. Eu me lembro que, na minha época de turismo, não sei se você sente isso, era o grande problema. Então, o gerente o gerente geral era aquele cara que vinha de fora. Nada contra, mas a gente tem condição de formar profissionais daqui. Eu acho que é uma pauta importante para a geração de empregos também. Como é que você vê isso? Eu também concordo com você, e eu vejo que o interior é uma potência gigante. E isso aí não sou eu que falo, né? Eu me lembro na minha época de estágio no SESC, por exemplo, que também tem uma importância muito grande para o turismo. O gestor que vinha do Rio para treinar os estagiários, ele ficava encantado. Ele falava, gente, a galera do interior está dando um show. Sabe por quê? Porque são muitas dificuldades, às vezes, para a gente ter acesso a uma universidade. Uma universidade pública, por exemplo, ela está no grande centro. Então, me parece que a gente corre, se esforça muito mais, a gente quer superar o tempo todo muito, muito mais. Então, assim, eu acredito muito nisso. O interior tem uma mão de obra muito qualificada e a gente precisa colocar essas pessoas como protagonistas daquele destino turístico. Elas que formam a identidade daquele lugar, elas que dão o diferencial daquele destino turístico e que vai abrilhantar a atividade. Sem dúvida. Protagonizar esse roteiro é fundamental, porque aí eu acredito que também o cidadão teresopolitano vai sentindo pertencimento do que é estar numa cidade turística. Porque, em verdade, a maioria das pessoas, eu entendo que também acabam tratando a pauta como uma pauta à parte. E ela é fundamental. E, sem dúvida nenhuma, essa questão do turismo. E também tem a questão do turismo social, que é tão importante, porque a gente acaba falando do turismo para o grande centro ou para aquele que pode gastar pecuniariamente um pouquinho mais. Mas, na verdade, a gente tem o turismo de comunidade, que, aliás, vem crescendo no Rio de Janeiro, principalmente. Né? A gente tem lá eu fico pensando, todas as vezes que eu vejo, eu não tive oportunidade de ir, aquele Morro do Cantagalo, que tem lá um bar lá em cima, que é super, super importante, tal, super turístico, um monte de influencer vai lá. E a gente tem altos de morros aqui que são maravilhosos. Assim, eu fico absolutamente encantada. Um beijo. Todo mundo sabe que eu amo, não é segredo. E quanto potencial a gente tem lá em cima. Tayane, se você quiser, um dia a gente vai lá. Tem lá uma casa amarela, que eles chamam, que é, na verdade, é como se fosse um varandão, que a casa já está meio destruída, mas que dá vista para todo o morro. Eu fico pensando, gente, que maravilha isso aqui. Todas as vezes que eu vou, eu fico extasiada lá em cima, olhando para baixo. E é um turismo possível, mas a gente precisa ser criativo no seguinte sentido. Olha, a gente tem que explorar um pouquinho mais de áreas que, na verdade, podem ter um grande potencial turístico e a gente acaba não valorizando. A Quinta Lebrão, lá em cima, também é maravilhosa. Tem a fonte da Quinta Lebrão em frente da Quinta Lebrão, não, agora da Fonte Santa, que é um espaço lindíssimo. Agora, realmente, a gente tem que ir com um olhar de uma cidade turística, né? De potencializar aquilo que necessariamente não seria turístico no primeiro olhar. Assim a gente daria pertencimento para as comunidades, pertencimento para as localidades, principalmente, porque eu vejo ainda que o turismo
é muito polarizado, é muito concentrado em alguns bairros da cidade, né? A gente fala um pouco mais do Alto, a gente fala um pouco mais da Terefri por conta da quantidade de hotéis maravilhosos, mas eu acho que o turismo está para além disso, né? Está para protagonizar outras localidades com potencial turístico adormecido. Como é que você vê isso? Não, você vai esperar um pouquinho que eu preciso entrar no comercial. E as duas entraram com dois assuntos dentro do... A gente falando de turismo, extremamente importante. Você falou do interior e a Bibi falou sobre os bairros de menor poder aquisitivo, como poderiam estar sendo explorados também. Eu vou deixar para vocês duas, na volta do comercial, uma experiência que eu tive há alguns anos em Buenos Aires. Eu cheguei em Buenos Aires, aliás, eu fiz isso duas vezes. Uma vez eu cheguei de moto, outra vez eu cheguei de navio. E nas duas, eu de moto fui ver sozinho. E da outra vez que eu cheguei de navio, num cruzeiro, eu fiquei curioso, foi a minha primeira vez, eu fiquei curioso em saber o que era. Eles pegaram um bairro popular, porque a semana passada eu comprei aqui uma briga com um cara aqui no Facebook, que eu vi aí, a mulher dizendo que Teresópolis é Teresópolis cidade favela. Falei, você não sabe o que é favela? Teresópolis não tem favela. Aí comecei a discutir em cima disso, não tem. Teresópolis talvez tenha tido bem no passado um início de favelas. Favela, quem fala isso é porque não conhece uma favela realmente. Tá? Vai no Rio de Janeiro ver o que é favela. Teresópolis tem bairros populares onde as famílias elas estão sendo assim aos poucos melhorando suas casas com muita dificuldade e se transformando em lugares ótimos para se viver. E aí eu fui na Argentina, fui em Buenos Aires e conheci um bairro que era um bairro popular e que uma empresa de tintas, que também tem aqui no Brasil, que é a Coral, pegou aquele bairro e pintou o bairro inteiro, Bianca. Pintou o bairro inteiro. Cada casa de uma cor. Tá? Você imagina como é que ficou. Cada casa de uma cor. E cores fortes. Tá? E abriram vários restaurantes ali dentro, lojas e boutiques. O que se transformou esse bairro? Que você poderia pegar hoje como exemplo, talvez pela posição, a Beiralinha. Tá? Sim, a Beiralinha. A gente tem um bairro que é a Portelinha, que é um bairro super moderno, que fica perto dessa fonte. A Portelinha seria linda ali, toda colorida. Então, o que aconteceu? Eles colocaram ali dentro restaurantes. Tem um negócio que aqui que eu não conhecia lá, né? Que é o chouriço. Eu achava que era uma coisa que aqui no Brasil, que é o chouriço. Lá não é. Lá é um enorme bife, né? Bom, enfim. E aí eu fui conhecer isso, fiquei encantado com a ideia. E já tem muitos anos que eu vi isso, mais de 10 anos. Fiquei encantado com a ideia. Na volta eu quero falar disso com você, quero falar também sobre o interior e com você também, Bianca, indo para o comercial e falando de turismo. Então vamos falar da pizzaria Mandacaru, que esse final de semana esteve muita gente lá, não só o pessoal de Teresópolis, a Roberta feliz da vida, tem feijoada agora sábados e domingos, e à noite aquela pizza no forno a lenha. Mandacaru. Voltamos já.